Declara aberta a 109ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal da primeira sessão legislativa ordinária da 56ª legislatura. A audiência pública será realizada nos termos do requerimento número 94/2009, CDH, Comissão de Direitos Humanos, de autoria do senador Paulo Paim, para debater sobre a situação dos imigrantes no Brasil. Esta audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Por isso, as pessoas que tenham interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal E-Cidadania, link www.senado.leg.br/e-cidadania e também através do Alô Senado, pelo número 0800 61 22 11. Fazem parte dessa primeira mesa, já convidados para estarem aqui à mesa, o padre Marcelo Marostica Quadro, que está aqui à minha direita, diretor da Caritas Arquidiocesana de São Paulo. Camila Azano, aqui à minha esquerda, coordenadora de programas da Conectas Direitos Humanos. Também Gustavo Zortea da Silva, defensor público federal de categoria especial com atuação no Superior Tribunal Federal. No STF, seria? No STF, Superior Tribunal Federal. E Federico Martinez, aqui à minha direita, na ponta, representante adjunto do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR. Eu quero só ressaltar, antes do início, de que o tema situação dos imigrantes no Brasil, que a gente está discutindo, mas a gente poderia dizer no mundo, é um tema atual, necessário para debates, reflexão, envolvimento das entidades, dos governos, da sociedade. O tema já foi objeto de audiências públicas aqui no Senado Federal, a mais recente delas na Comissão de Relações Exteriores, e eu quero enfatizar que, com certeza, não será a última. Deveremos ter audiências públicas e discussões permanentes sobre esse assunto. E quero destacar que, além da audiência pública, onde pontos são trazidos para debate, informações e reflexões, o mais importante de tudo é termos os desdobramentos necessários em função da audiência pública para que o povo seja muito bem atendido, as pessoas que estão numa situação de imigrantes, né, em nosso país. Então, eu agradeço, já comentei que nós estamos iniciando um pouco mais tarde hoje, porque temos a votação, por exemplo, da reforma da Previdência, que vai ser apreciada na Comissão de Constituição e Justiça no período da manhã e no plenário à tarde, né? E então há muitos debates, muitas pessoas participando, mas o importante é termos a presença dos convidados e a participação de todos vocês pelos meios de comunicação já divulgados no Senado. E vamos, então, nesse sentido, dar início a esse debate. O senador Paulo Paim é o presidente dessa comissão, pediu para se justificar nesse momento, porque está lá também como membro titular da Comissão de Constituição e Justiça, e a área da Previdência é a área muito cara, importante para todos nós e para o senador também, né? Muito bem. Em primeiro lugar, então, eu passo a palavra ao padre Marcelo Marostica Quadro, diretor da Caritas Arquidiocesana de São Paulo. O senhor tem, então, 10 minutos para a sua fala. Bom dia a todos, a todas. Inicialmente, saúdo o presidente desta audiência, o senador Flávio Arnes, da sua pessoa, as demais autoridades aqui. Tive a oportunidade de estar nesta casa no último dia 20 de agosto
para participar de uma outra audiência pública promovida pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado para tratar sobre esse tema. Sou o padre Marcelo Marostica Quadro, diretor da Caritas Arquidiocesana de São Paulo, organização da sociedade civil, fundada por Sua Eminência, o Cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, e que há mais de 40 anos atua nesse país com a população de solicitantes de refúgio e refugiados que buscam nesse país a esperança de uma vida nova. Gostaria de iniciar a minha fala dando destaque ao slogan do atual governo federal, Pátria Amada Brasil. Sim, esse país é amado e muito amado, não somente por aqueles que nestas terras nasceram, mas também por aqueles que vieram de muitos lugares, que por vários motivos tiveram que deixar seu país, sua família, sua história, para escapar de situação de grave e generalizada violação de direitos humanos, de situações de guerra ou por temor de perseguição política, religiosa, racial, por sua nacionalidade ou grupo social pertencente. E estes que assim chegaram, assumiram esse país, Pátria Amada Brasil, como sua nova casa, seu novo endereço, seu solo sagrado. O que possibilitou e vem possibilitando este país ser amado por estes que vieram de fora, sempre foi a atitude, tanto de governos quanto da sociedade civil, de acolher o estrangeiro. Não podemos esquecer que o Brasil é signatário dos principais tratados internacionais de direitos humanos, e é parte da Convenção das Nações Unidas de 51, sobre o Estatuto dos Refugiados e do seu protocolo de 1967. Em julho de 1997, promulgou a Lei do Refúgio, a Lei 9474, contemplando os principais instrumentos regionais e internacionais sobre o tema. Recentemente, promulgou a Lei de Imigração 13445, lei moderna e caracterizada também pela atitude de acolhida humanitária. Mas o Brasil não é apenas um país com uma boa e moderna lei de imigração. É um país de boas práticas que servem de modelo para o mundo todo. Podemos destacar, por exemplo, a Operação Acolhida e os processos de interiorização dos venezuelanos. O reconhecimento da situação de grave e generalizada violação de direitos humanos naquele país. Todo o envolvimento de muitas cidades da atitude de acolher e integrar pessoas nestas situações. Façamos memória, no passado, não tão longe, o Brasil buscou uma resposta para a situação dos nossos irmãos haitianos, que viviam uma das piores crises que devastou seu país. Em sua resposta emergencial, não faltou ao Brasil a palavra acolhida. Hoje existe nesta casa um PL de número 1928 que visa alterar a Lei de Imigração 13445 e que cria hipóteses para impedir o ingresso de pessoas no Brasil por simples suspeitas de envolvimento em crimes e propor a deportação sumária e restringimento às garantias de defesa. E isso é simplesmente jogar uma história e boas práticas no lixo. Não está na hora de começar a criar nesse país leis que visem uma verdadeira política de Estado e não leis que reforcem políticas de governos? Por que alterar a atual lei de imigração, que foi uma construção coletiva, que envolveu vários atores sociais, governos, partidos políticos, sociedade civil? Um país se desenvolve e as leis se fortalecem quando existem processos de continuidade e não de desconstrução. A organização que represento tem atuado no tema de imigração e refúgio nesse país antes mesmo da existência da Lei 9474, contribuindo na elaboração da própria Lei de Refúgio. Em artigo para publicação Refúgio no Brasil, a proteção brasileira aos refugiados, seu impacto nas Américas, organizado pelo Acnur, pelo CONARE, o então Ministro da Justiça de 2010 e 2011, o ex-presidente do CONARE, o senhor Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto, afirmava que foi a Caritas que ensinou o governo brasileiro a trabalhar com a temática do refúgio e é uma das grandes responsáveis pela boa política que o Brasil tem hoje de recepção e assistência aos refugiados. Perdoe-me, senhores, se for insolente. Os governos podem entender muito de lei, mas nem sempre entendem de vidas e de pessoas. Anualmente, passam pela Caritas Arquidiocesana de São Paulo uma média de 6.500 pessoas na situação de solicitantes de refúgio e refugiados. Nos últimos anos,
pessoas de 72 nacionalidades. É no atendimento diário da assistência, integração local, saúde mental, proteção, que vamos conhecendo as pessoas, suas histórias, seus dramas e esperanças. Não podemos taxar os migrantes como se todos fossem foragidos, bandidos e criminosos. Partilho com os senhores alguns casos que podem iluminar as minhas preocupações. Primeiro, o caso de um solicitante de refúgio lituano que era procurado pelo Interpol por tráfico de drogas. Chegou ao Brasil, solicitou refúgio, seu caso foi analisado no CONARE e ele recebeu status de refugiado. Mas ele não estava procurado pelo Interpol? Caso concreto, liberdade religiosa. Ele havia sido preso em seu país de origem por ter em posse o chá do Santo Daime. No Brasil, este chá não é considerado droga, mas utilizado para práticas religiosas, do qual esta pessoa conheceu e passou a praticá-la. Para as autoridades lituanas, é uma droga ilícita. Será que com esse PL ele teria tempo hábil de se defender? De entendermos do que se tratava a situação? Ou seria deportado sumariamente e pagaria por um crime que não cometeu? Nesse caso, houve tempo e uma análise apurada, e o quanto isso é fundamental e faz a diferença na vida dos migrantes, solicitantes e refugiados. Eu só quero interromper um pouco. O senador Paulo Paim está cumprimentando esta mesa, né? Ele é presidente. Eu já havia destacado que Vossa Excelência é presidente da Comissão de Direitos Humanos e, na verdade, está envolvido hoje também com o debate na Comissão de Constituição e Justiça em função da reforma da Previdência, que é um tema importante para todo o Brasil. Senador Flávio, se me permitir, só para cumprimentar todos os convidados, eu sou autor do requerimento, junto com outros senadores, claro, o senador Flávio Arnes, e me preocupo sempre que o autor do requerimento esteja presente. Eu faço quase que uma cobrança. Mas hoje, pessoal, devido à reforma da Previdência, eu não poderei ficar aqui. Vocês podem ter certeza absoluta que essa reforma é a mais cruel de todos os tempos da história desse país. As pessoas não perceberam ainda, vão perceber ali na frente, porque infelizmente, né, Flávio, infelizmente a tendência é aprová-la. Oxalá a gente consiga fazer alguns destaques com emendas supressivas que diminua o prejuízo. Eu faço essa rápida justificativa, estamos juntos, contem sempre com essa comissão. O senador Flávio Arnes nos representa e muito bem em todos os temas, a gente caminha junto. Então, eu queria dizer para vocês que eu estou com muito carinho olhando, não só para o Brasil, mas a situação dos imigrantes e refugiados no mundo todo. As políticas de ódio parece que prevalecem nesse momento da nossa história. É muito triste a gente ver isso. Quando a política seria do amor, da solidariedade, da fraternidade, de olhar o outro de forma respeitosa, carinhosa e acolhedora, e não só numa política de exclusão. Sim, parabéns a todos vocês, especialmente a você, senador Flávio Arnes, e naturalmente os que estão no plenário, os que estão aqui na mesa, que eu sei que se deslocaram das suas áreas de atuação para vir aqui dar esse depoimento, que é importantíssimo. Eu me comprometo, naturalmente, Flávio, depois de assistir essa audiência, e se for necessário, a gente darmos prosseguimento com outros. Parabéns a todos vocês. Muito bem. Agradeço ao senador Paulo Paim, né? Ele é a grande liderança, sem dúvida alguma, dessa Comissão de Direitos Humanos. Obrigado. E trabalhe bem lá, né? Faça o bom combate e defenda lá os destaques que são necessários. Depois eu te ajudo. Muito bem. Então eu me desculpo, compadre Marcelo, e a gente vai recolocar o tempo. Outro exemplo que gostaria de trazer presente, mais recente, o pedido de extradição de um turco naturalizado brasileiro. No dia 6 de agosto, esse caso foi julgado pelo Supremo Tribunal por unanimidade. O pedido de extradição foi vetado pelo Supremo. Do que se tratava esse caso? O governo da Turquia, o presidente Erdogan, pediu a extradição deste turco acusando de terrorismo. Mas, no fundo, a falsa acusação feita pelo governo turco era em vista de uma perseguição política ao movimento educacional e humanitário do qual este cidadão faz parte. Esse caso nos faz refletir o risco de muitos migrantes, especialmente os que estão em situação de refúgio, enfrentam, especialmente quando o agente perseguidor usa de estratagemas
criando um perfil falso para condená-los e incriminá-los diante do país que os recebe. Trago também uma boa prática em São Paulo. Alguns anos atrás era comum, quando recebíamos denúncias de permanência por longo período de grande número de estrangeiros na área restrita do aeroporto de Guarulhos, que é a grande fronteira pela qual chega a maioria dos migrantes no Brasil, eram situações de grave violação de direitos humanos. Em 2015, então, viu-se a necessidade de estabelecer-se um termo de cooperação para instituir uma parceria e uma rotina de monitoramento destas situações. O termo tinha o objetivo de proporcionar um atendimento humanitário ao migrante inadmitido no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em especial identificar aqueles que necessitavam de especial proteção do Estado brasileiro, para que os órgãos competentes pudessem tomar as providências cabíveis, até para evitar devoluções indevidas. Para isso, também foi criado um grupo de trabalho de composição heterogênea, com a participação de representantes locais da Polícia Federal, da DPU, do Ministério Público, do Acnur e da sociedade civil, inclusive a Cáritas de São Paulo, que participou desde o início destas tratativas. Hoje, o aeroporto de Guarulhos conta com esse grupo de trabalho, com um posto humanizado, gerido pela Secretaria de Assistência Social do município de Guarulhos, que presta assistência a essas pessoas retidas no chamado conector. A cooperação da própria Polícia Federal é algo de se destacar. Inclusive, a maioria das reuniões do GT acontece na sede da própria Polícia Federal no aeroporto. Estas boas práticas são práticas que deveriam se estender também a outros aeroportos com a mesma problemática. Outras zonas de fronteiras terrestres, portos em que não existem postos humanizados, rotina de monitoramento, Polícia Federal e servidores preparados para receber imigrantes. Mas esse é um outro tema que valeria um outro momento de discussão. Somos um país de imigrantes. Migrar faz parte da história e é um direito. Somos um país de raízes cristãs. Lembramos que nosso Senhor Jesus Cristo foi migrante e refugiado. Sua família teve que fugir para o Egito logo após o seu nascimento, pois Herodes queria matar o menino. Os migrantes e os refugiados são pessoas como todos os outros. Suas histórias e suas faces nos chamam para renovar o esforço para construir a paz na justiça. Existe hoje uma preocupação com a segurança nacional, mas uma verdadeira lei de imigração não deve estar fundamentada somente no temor e no medo, que vai gerando cada vez mais xenofobia, intolerância e que levam a várias formas de violência. Toda e qualquer lei tem que ser edificada no princípio e na concretização da justiça social. Faço 2 apelos, que os senhores senadores e senadoras, principalmente o redator deste projeto de lei, possa acolher as contribuições e emendas que as organizações da sociedade civil e outras organizações fizeram ao texto original do PL. Incorporá-las ao texto, assim podemos diminuir os impactos negativos deste projeto de lei. E que seja convocada uma audiência pública com migrantes e refugiados, para que possam ser ouvidos e colaborem com a construção deste projeto de lei. Agradeço a oportunidade e a atenção de todos. Muito bem, agradeço, Padre Marcelo, pela contribuição. E antes de passar a palavra para a Camila, eu só gostaria de ler alguns comentários que já vieram e aí, na medida do possível, podem ir sendo incorporados nas falas. Stefan Pereira, do Ceará: os imigrantes precisam ter seus direitos reconhecidos, sobretudo na observância do princípio da dignidade da pessoa humana. Júnior Gonçalves, do Rio Grande do Sul: gostaria de saber se existem em todos os estados instituições que amparam esses refugiados ou imigrantes e por que não existe divulgação. Vejo que em nosso país existem leis muito satisfatórias para a proteção dos imigrantes e refugiados. O que falta é organização para aplicá-las. César Augusto da Bahia: qual a contribuição da lei de imigração para resolver essa problemática? Daniel Ibrahim, de Minas Gerais: acho que todos têm que ter uma chance. Lógico que há regras. Em um país como o Brasil, que é muito grande territorialmente, deve haver o controle. Carla Santana, do Piauí: importante reforçar aos imigrantes é garantido a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança.
xenofobia e crime. O acolhimento deve vir não só da legislação, mas do povo brasileiro, efetivando o sentimento de empatia para com seus pares. E Mateus, profeta de Goiás, o Brasil deve acolher o próximo, devemos ter controle e instituições para auxílio, visto que temos falta de mão de obra em várias áreas, né? Então eu passo a palavra a Camila Zano, que é coordenadora de programas da Conectas Direitos Humanos. Bom dia, obrigada, senador Flávio Arnes. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de focar minha participação nessa audiência, agradecer muito o convite e a oportunidade da minha instituição, Conectas Direitos Humanos, participar desse debate e focar, então, a minha participação em falar da Lei de Imigração, a Lei 13.445 de 2017, porque ela, de fato, foi uma virada no que diz respeito à proteção no Brasil do tema de imigração e também a forma como o Brasil se coloca no mundo, nos debates globais. Afinal de contas, a migração acaba sendo um dos principais temas globais da atualidade e que dá uma credencial ao Brasil de poder participar dos debates de uma forma muito mais capacitada, por ser um dos poucos países que tem uma lei adequada, uma lei moderna e uma lei, como o Stefan Pereira do Ceará mencionou, uma lei que prevê o respeito à dignidade humana. E a lei de imigração, ela foi aprovada, o Senado Federal teve um papel importantíssimo, afinal de contas, essa lei ela parte de uma iniciativa do Senado, a partir de um processo de muita discussão, audiências públicas, escuta as entidades que atuam no atendimento aos migrantes e refugiados, escuta as associações de migrantes. O processo seguiu muito aberto e participativo na Câmara dos Deputados, onde houve uma comissão especial. Também que destaco a importância de dessa comissão ter realizado audiências itinerantes em outros estados que têm uma presença muito forte de imigrantes, então não só fazendo os debates aqui em Brasília, mas indo a estados. Eu sou de São Paulo, então houve uma audiência em São Paulo, e São Paulo é o estado que mais registra a presença de imigrantes e refugiados no Brasil. Então, que a lei de imigração ela vem de um processo de intenso debate legislativo aqui nas duas casas, um debate popular, que permitiu a participação social, e um debate muito técnico de qualidade, que, de fato, resultou na aprovação da lei, que entrou em vigor em novembro de 2017 e que colocou o Brasil em outro patamar. Então, eu optei por focar em falar dessa legislação, por ela dar justamente essas bases do que é hoje a forma como o Brasil reconhece os direitos dos migrantes, garante os seus direitos e suas garantias constitucionais, mas também que dá essa credibilidade internacional ao Brasil. E, nesse ponto, eu queria chamar a atenção a uma incompatibilidade entre duas posturas que nós temos observado do governo federal atualmente no tema da migração, especificamente no tema da lei de imigração. Então, a incompatibilidade por um lado, nós temos visto recentemente falas internacionais em fóruns internacionais como a ONU, ou a própria Assembleia Geral da ONU, na abertura da Assembleia Geral da ONU, onde autoridades, inclusive a autoridade máxima no Brasil, o presidente da República, exaltando a nova lei de imigração, destacando o quanto essa lei coloca o Brasil num patamar destacado nessa temática. E, de fato, nós temos vivido no Brasil uma situação muito dramática de direitos humanos, mas no tema da migração há, como o padre Marcelo Marostica comentou, uma legislação que permite que o Brasil seja visto como referência e práticas que também mostram que o Brasil tem esse compromisso na prática, nas suas políticas públicas. Mas essas falas internacionais e de exaltação da lei, ela se contrasta com posturas que se intensificaram a partir de julho desse ano, de tentativas do próprio governo federal em alterar a lei, mas alterar de forma tão significativa a ponto de descaracterizá-la em alguns aspectos. Então, eu separei aqui, se o senhor me permite, apresentar algumas dessas exemplos e episódios em que o governo federal exaltou a lei em fóruns internacionais e depois para poder falar um pouco sobre esses momentos que nós temos visto de tentativas de enfraquecimento da lei que é tão divulgada e apresentada internacionalmente. O Brasil ele passa, junto com todos os países das Nações Unidas, pelo processo de revisão periódica universal.
do Conselho de Direitos Humanos da ONU. E o Brasil apresentou um relatório recentemente, o governo federal, apresentando o que tem feito para implementar as recomendações. Uma delas é sobre a implementação da lei de imigração. E lá ele lista todas as portarias que já foram aprovadas e estão em vigor para regulamentar a lei. Só que nessa lista não consta a portaria 666, que é uma das formas que o governo federal tem utilizado para descaracterizar a lei, criando, inclusive, uma figura que não existe na lei de deportação sumária. Uma deportação que o período de 48 horas inviabiliza qualquer forma de defesa, de direito de defesa. O Brasil também, atualmente, senador, é candidato à reeleição ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. E em um evento em Genebra, a embaixadora Maria de Nazaré Farani, defendendo a candidatura do Brasil, disse, abre aspas, temos a melhor e mais progressista legislação para migrantes, que se reflete em nossa política de acolhimento dos venezuelanos que chegam ao Brasil em busca de melhores condições de vida. Então, ela reforça que, segundo as palavras dela, o Brasil tem a melhor e mais progressista legislação para migrantes. E, de fato, comparada com as demais leis no mundo, o Brasil ainda tem, se a lei não for mais alvo de ataques por parte do governo federal, essa característica. Na Assembleia Geral da ONU, fazendo seu discurso de estreia e na abertura, o presidente Bolsonaro disse, abre aspas, o Brasil também sente o impacto da ditadura venezuelana. Dos mais de 4 milhões que fugiram do país, uma parte migrou para o Brasil, fugindo da fome e da violência. Temos feito nossa parte para ajudá-los através da Operação Acolhida, realizada pelo Exército Brasileiro e elogiada mundialmente. E, de fato, a Operação Acolhida ela tem sido reconhecida e, comparado com os outros países que têm recebido um fluxo intenso de venezuelanos, ela tem se colocado de uma forma muito mais humana e de acolhimento. A questão é que a Operação Acolhida, e passando um pouco para fazer uma análise, a Operação Acolhida que tem sido colocada, exaltada, tanto pelas nossas autoridades, mas também reconhecida mundialmente, ela não é um ato de boa vontade, ela é nada mais do que o cumprimento da lei de imigração. E, na realidade, o que permite que essa Operação Acolhida aconteça são as bases jurídicas colocadas na lei de imigração. Então, fala-se muito sobre a acolhida humanitária. A acolhida humanitária é um dos princípios que constam no artigo 3º da lei de imigração. E isso, inclusive, vai ser destrinchado ao longo do texto, de por que o Brasil tem essa obrigação de acolhimento. Um outro ponto que é muito destacado na Operação Acolhida é que todos aqueles que chegam ao Brasil estão recebendo formas de regularização migratória. Isso só é permitido porque a lei de imigração desburocratizou os processos de regularização migratória. Então, hoje, quando nós podemos, com muito orgulho, dizer que os venezuelanos e as venezuelanas no Brasil têm as opções, seja de regularização migratória por solicitação de refúgio ou a residência, a solicitação de residência, isso tudo está com base tanto na lei de refúgio como também na lei de imigração. Também se fala-se muito sobre o caráter humanitário de isentar as taxas de cobrança para a residência de venezuelanos. Essa isenção ela está prevista na lei de imigração. Então, são vários aspectos que permitem que o Brasil possa, de fato, instituir a Operação Acolhida e mantê-la, que estão baseadas nessa lei que tem sido tão atacada. Então, já indo para o final, que está já reduzindo o meu tempo, essa lei de imigração ela tem sido basicamente atacada por duas frentes, as duas de autoria do governo federal. Uma, a portaria 666, do ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça e de Segurança Pública, que está em vigor até hoje. Ela foi questionada pela Procuradoria-Geral da República na DPF 619 e foi despachada para a ministra Rosa Weber, que já solicitou informações ao ministro Sérgio Moro e agora, tendo as informações, ela já está apta a decidir sobre a liminar para a suspensão imediata dos efeitos da portaria, porque acredito que os outros colegas vão aprofundar um pouco mais nos aspectos ilegais e inconstitucionais da portaria, mas que ela vai deturpar em vários aspectos o direito de contraditório, de defesa, da não discriminação, que são
basilares na lei de imigração. E a outra forma de tentar descaracterizar a lei tem sido justamente o projeto de lei 1928, que está na CAS, onde o senhor também é membro titular, e aí eu já faço um apelo para que a gente continue essa discussão na Comissão de Assuntos Sociais, mas também que ela possa tramitar em outras comissões, como essa casa, que é de Direitos Humanos. Porque esse projeto, se o senhor me permite mais um minutinho, claro. Obrigada. Você ainda tem. Tá certo. Que esse projeto de lei, ele inicialmente alterava um aspecto muito pontual sobre vistos para estudantes. E por conta de ser uma alteração tão pontual, fazia todo sentido ela ter uma tramitação terminativa em uma comissão na CAS. Só que o governo federal, fazendo uma manobra, no nosso entender, muito desonesta, apresenta uma emenda em caráter de jabuti, porque ela vai alterar vários outros artigos que não aquele do PL original, e aproveitando a carona de um PL que tem uma tramitação rápida, terminativa, apresenta uma emenda que descaracteriza tantas outras partes da lei de imigração. Tanto que, por conta dessa alteração tão significativa, foi feita uma audiência na Comissão de Assuntos Sociais, isso tem sido ainda debatido, mas também foi apresentado no plenário do Senado um requerimento para que esse projeto de lei tramitasse também, no mínimo, nessa Comissão de Direitos Humanos, porque a alteração ela vai envolver direito de defesa, vai envolver não discriminação, que são direitos humanos caros a essa comissão. Só que esse requerimento só pode ser apreciado se o processado voltar ao plenário. Então, já faço até um apelo, né, na ideia dos desdobramentos que o senhor nos solicitou, de que possamos fazer gestões junto à presidência da Comissão de Assuntos Sociais para que esse processado possa ser devolvido ao plenário, para que esse requerimento seja apreciado e, se aprovado, essa casa também tenha condições de discutir os elementos de violações de direitos humanos que estão colocados no projeto de lei. Então, eu encerro com esse pedido para que a gente possa continuar, porque não é uma alteração simples e tudo que foi... eu tentei apresentar um pouco de que tem sido um elemento, inclusive, de muito orgulho para o Brasil com relação à sua lei de imigração, corre esse risco justamente por essas tentativas. Obrigada pela oportunidade. Muito bem. Agradeço a Camila, coordenadora do programa de programas do Conectas Direitos Humanos. E nós vamos verificar, vamos também entrar em contato com o ministro Sérgio Moro, vamos olhar bem também o projeto de lei 1928, né, fazermos esse debate e achamos, eu pessoalmente sou de opinião também, de que a lei não deve ser alterada em nada, né, está funcionando, é reconhecida mundialmente, está dando a sustentação para tanta coisa no Brasil. Então, não há necessidade, nesse momento, porque o risco que a gente corre, assim, de mudar um aspecto é que haja outros aspectos que as pessoas desejem mudar numa lei que vem atendendo às suas finalidades, né? Muito bem. Passo em seguida a palavra ao Dr. Gustavo Zortea da Silva, que é defensor público federal de categoria especial com a atuação no STF, Supremo Tribunal Federal. Senador Flávio Arnes, em nome de quem faço o meu cumprimento aos integrantes da mesa e às pessoas que estão aqui hoje nessa audiência pública e também aos telespectadores, gostaria de começar dizendo que, efetivamente, o tema dessa audiência pública é a situação dos imigrantes no Brasil. E um tema que tem preocupado muito a Defensoria Pública da União é, de fato, já foi mencionado aqui pelo padre Marcelo e pela Camila, o PL 1928. Então, eu optei, em vez de falar pouco sobre diversos temas que estão relacionados à situação do imigrante, eu optei por fazer, talvez, uma análise mais técnica desse PL para poder contribuir com os debates hoje aqui na audiência pública. E eu começaria, antes de mais nada, por expressar uma preocupação a respeito da necessidade de gradativamente termos a inclusão de imigrantes para a participação nesses eventos, de forma que a fala não seja assegurada apenas a órgãos de Estado ou a entidades da sociedade civil, mas aos próprios imigrantes, que são os destinatários e que experimentam na pele
as decisões e encaminhamentos que se traçam em debates como estes. É importante relembrar que ninguém fala pelos imigrantes, eles têm a sua própria voz. Por isso é importante que eles ocupem não apenas espaços como este, mas também possam ser chamados a participar de toda a arquitetura legislativa em matéria de imigração. Como eu disse, o que está no nosso horizonte de preocupação hoje é o PL 1928, sobre o qual não temos observado uma participação migrante na elaboração e discussão. Isso poderia ocorrer, senador, por exemplo, mediante rodadas de audiências públicas para ampla discussão desse PL pelo Brasil inteiro. Aliás, esse PL demandaria uma discussão amplíssima, no entender da Defensoria Pública da União, na medida em que vem limitar a lei de imigração, que foi justamente o resultado de diversas rodadas de debates realizadas pelo Brasil inteiro ao longo de anos. Então, a nosso sentir, nada mais justo que esse PL dispusesse do mesmo nível democrático de discussões. Esse PL, do que ele trata, né? Ele cria, na verdade, um subsistema dentro da lei de imigração com regras muito mais duras para o ingresso de imigrantes no país, impedindo-os, inclusive, de obter a autorização de residência ou a proteção internacional assegurada pelo refúgio. Esse PL, com essas emendas que foram apresentadas a pedido do Ministério da Justiça, como mencionou aqui a Camila, dá a tônica de uma preocupação de ampliar demasiadamente o aspecto de proteção da segurança nacional. Evidentemente, qualquer política migratória transita entre esses dois pontos, garantia de direitos dos imigrantes e segurança nacional. Qualquer política migratória transita entre esses dois pontos. Porém, esse subsistema que se pretende criar pelo PL 1928 carrega demasiadamente no aspecto da segurança nacional, anulando as garantias de direitos de imigrantes. Mas vamos a esse PL. O que ele prevê? Ele prevê, por exemplo, no artigo 48A, que foi incorporado pela emenda substitutiva, uma prisão para fins de deportação ou expulsão, que hoje não está prevista. Se diz, por vezes, que sim, que estaria previsto, mas se nós formos ao PL, não há uma previsão específica, ou melhor dizendo, a lei de imigração hoje não há uma previsão específica de prisão para fins de deportação ou expulsão. E esse PL justamente traz essa previsão. Já dissemos em outra oportunidade que a prisão nessas hipóteses de deportação ou expulsão é inconstitucional, na medida em que tem uma natureza extrapenal e, portanto, dependeria de previsão constitucional expressa, tal como ocorre, por exemplo, com a prisão civil por dívida alimentícia ou mesmo com a prisão por transgressão militar. Não estamos, de fato, aqui a defender que não se possa estabelecer qualquer tipo de controle para assegurar eventual deportação ou expulsão, mas esse controle poderia ser promovido por medidas cautelares alternativas à prisão, ou mesmo por meio da detenção migratória. E, a rigor, nesse PL, se está utilizando uma terminologia que não é correta, porque fala em prisão, mas a terminologia correta, adotada internacionalmente, é detenção migratória. Para fins migratórios, não se pode cogitar de uma prisão comum, mas se admite uma detenção que deva seguir parâmetros internacionais, que estão delineados no Informe sobre Migrações nos Estados Unidos, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos de 2010, e no Informe sobre Direitos Humanos de Imigrantes apátridas, vítimas de tráfico de pessoas e deslocados internos, também da Comissão de Direitos Humanos de 2015. E quais são esses parâmetros? 1. Proximidade com grande centro urbano. 2. Não pode essa detenção ocorrer em uma prisão penal. 3. Essa detenção deve assumir um caráter de centro de acolhida. Não pode ter características íncitas a prisões, como grades e outros aspectos. 4. As crianças nessa detenção migratória não podem, evidentemente, ser separadas dos pais. E 5º, há uma exigência de assistência social, psicológica, acesso a defensor e tradutor. Além disso, essa emenda substitutiva prevê uma prisão por tempo excessivo de 60 dias, sem qualquer limitação de prorrogação. E aqui há uma preocupação nossa, porque de fato, se nós formos ao texto da emenda substitutiva, ele prevê uma prisão por 60 dias com a possibilidade de prorrogação. E não há nenhuma palavra a respeito de limitação dessa prorrogação, o que gera
a possibilidade de que haja uma prisão por tempo indefinido, por tempo indeterminado. E, nesse sentido, haveria, nosso sentir, uma espécie de punição. Essa prisão ela acabaria se desvirtuando, deixando de ter um aspecto cautelar para assegurar uma deportação ou uma expulsão, e ela acabaria assumindo, sim, um aspecto de punição. Mas esse PL 1928 tem um outro ponto sensível que preocupa a Defensoria Pública da União. É a criação de um subsistema que endurece as possibilidades de ingresso, regularização migratória e obtenção de refúgio por imigrantes no Brasil. O artigo 62A, incorporado pela emenda substitutiva, prevê que o suspeito de envolvimento em diversos delitos, que é a rola, não poderá ingressar no país, não poderá obter autorização de residência ou não poderá obter refúgio. Hoje, a Lei de Imigração prevê a impossibilidade de ingresso ou a possibilidade de negar a autorização de residência em favor de pessoa condenada ou que responda a processo em outro país por crime doloso passível de extradição segundo a lei brasileira. Isso já está hoje previsto na Lei de Imigração. Mas com esse novo dispositivo trazido pela emenda substitutiva, pretende-se prever não a mínima exigência de responder a processo, mas a mera suspeita, que poderá ser formada a partir de qualquer documento. E a forma como a mera suspeita poderá ser formada ou caracterizada também preocupa. Está previsto nessa emenda substitutiva. É uma forma absolutamente discricionária. Qualquer coisa poderá levar à conclusão de mera suspeita. Na emenda, há diversas fontes que poderão ser exemplificativamente consultadas, mas são fontes exemplificativas que não esgotam a origem da informação. Esse artigo 62A, trazido pela emenda substitutiva, prevê também um procedimento excepcional para repatriação e deportação, cancelamento de autorização de ingresso ou de autorização de residência. Esse procedimento, em verdade, já foi previamente regulamentado pela Portaria 666, que foi mencionada aqui. E prevê, na verdade, por meio dessa Portaria 666, prazos exíguos de defesa, que são prazos que inviabilizam qualquer defesa séria e revelam uma preocupação de o quanto antes retirar o imigrante do território nacional. Esse artigo 62A também prevê a impossibilidade de divulgar a razão concreta que motiva a repatriação, a deportação e o cancelamento da autorização de ingresso ou de residência no país. Significa dizer, senhores, o nacional de outro país será afetado sem saber a razão concreta que está motivando a medida gravosa. Na prática, não conseguirá exercer qualquer defesa, não terá qualquer condição de contrapor aquilo que superficialmente contra ele se afirma. O artigo 62A prevê que, mesmo que a pessoa possa pedir refúgio, o pedido de refúgio não suspende essas diferentes medidas, que poderão se concretizar, portanto, antes de haver qualquer decisão sobre o cidadão é refugiado ou não. E aqui eu destaco um documento elaborado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas, em que expressou uma preocupação pelo fato de o artigo 62A aplicar-se a solicitantes de refúgio e refugiados, que constituem grupos de especial vulnerabilidade dentro de um espectro maior de imigrantes. Afirma expressamente o Acnur que essa disposição não está em conformidade com os padrões de tratamento previstos nos tratados internacionais. Em verdade, não há como negar a quem solicite refúgio o ingresso no território e o acesso a procedimentos justos e eficazes para a determinação da condição ou não de refugiado. Decisão que, a rigor, deverá ser tomada pelo CONARE e não pela autoridade migratória. Nesse sentido, mesmo que se adote um procedimento acelerado de determinação da condição de refugiado, é necessário assegurar que o CONARE, que é o Comitê Nacional para os Refugiados, decida, após assegurar-se a entrevista em favor do solicitante de refúgio. Senhoras e senhores, já ouvimos do Ministério da Justiça, em audiência pública anterior promovida pela Comissão de Assuntos Sociais sobre o PL 1928, que a intenção desse PL é determinar hipóteses abertas previstas na Lei de Imigração. De fato, a Lei de Imigração tem uma previsão ampla que permite que sejam negados o ingresso e a autorização de residência para a pessoa que tenha praticado o ato contrário aos princípios objetivos da Constituição Federal. E, no dizer do Ministério da Justiça, esse PL estaria apenas indicando quais seriam esses atos contrários aos princípios e objetivos da Constituição Federal.
Mas nós discordamos dessa posição. O PL 1928 menciona expressamente uma adição às hipóteses previstas em lei. Ele acresce um subsistema às hipóteses já existentes na lei de imigração. Não se destina simplesmente a esclarecer. Qualquer política que se estabeleça em matéria migratória não pode estar baseada em sentimentos de segurança, não pode estar baseada em sentimentos, deve estar baseada em fatos. O Estado deve coletar, analisar e utilizar dados e informações confiáveis, bem como apresentá-los, para que possam ser amplamente debatidos e confrontados. Já há na Lei de Imigração, como eu disse, dispositivos que asseguram a preservação da segurança nacional. Temos muito bem convivido com essa lei, senador Flávio Arnes, desde a sua entrada em vigor em novembro de 2017. Não deixemos que o Brasil comece a levantar novos muros. Eles não são necessários, a não ser que se queira criar ainda mais estigmas contra os imigrantes. E eu finalizo citando o Zygmunt Bauman, que alerta no livro Estranhos à Nossa Porta sobre a forma como a securitização da imigração, que é a transformação do tema migratório em um tema exclusivamente de segurança nacional, alimenta-se de uma insegurança existencial para criar uma falsa sensação de segurança com o objetivo de alavancar a popularidade de governos em detrimento de direitos dos imigrantes. Ensina Bauman também como esse discurso securitário, em termos de suposto combate ao terrorismo, acaba por retroalimentar justamente as organizações terroristas, que se aproveitam e recrutam pessoas cada vez mais estigmatizadas pela sociedade. Eu agradeço a atenção dos senhores. Agradeço ao doutor Gustavo. Quero só destacar duas coisas. Como o senhor tem o texto, né? Eu gostaria que enviasse esse texto oficialmente para a Comissão de Direitos Humanos e pediria o mesmo da Camila, que a Camila fez uma observações muito importantes em relação ao enaltecimento de autoridades em relação à legislação existente, porque nós teríamos, então, esses documentos e dialogaríamos, no caso, com o Ministério da Justiça, né, e com o governo para pensarmos juntos no que está sendo apontado, né? E quero destacar em relação ao doutor Gustavo que ele é defensor público federal. Então eu quero enaltecer a categoria dos defensores públicos e dizer para municípios, estados e para o governo federal para envidarmos todos os esforços na consolidação e no fortalecimento dessa instituição que é a Defensoria Pública, né? Parabéns, doutor Gustavo. Passo a seguir a palavra a Federico Martinez, representante adjunto do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR. Eu peço a mesma observação em relação ao padre Marcelo, que tem o texto, né, já pronto, que envia, assim, oficialmente para a Comissão de Direitos Humanos. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente eventual da CDH, o senhor senador Flávio Arnes, os membros da mesa principal, outras autoridades presentes e público geral. O ACNUR, como Agência das Nações Unidas para os Refugiados, gostaria de agradecer ao Senado pelo convite para participar nesta audiência. Gostaria de dar início mencionando que o ACNUR é uma agência, uma organização humanitária e não política. E, portanto, a presença e a intervenção do ACNUR hoje no Senado são uma contribuição estritamente técnica para o Estado do Brasil. A autoridade do ACNUR deriva de seu Estatuto e da Convenção sobre os Estatutos dos Refugiados de 1951, segundo a qual os Estados conferiram ao ACNUR a responsabilidade de supervisionar a aplicação das disposições das convenções internacionais para a proteção dos refugiados. Esta responsabilidade de supervisão estende-se à Convenção de 1951 e também ao Protocolo de 1967. Como agência das Nações Unidas, o ACNUR foi criado precisamente para trabalhar com os Estados em todos os níveis de governo, incluindo o legislativo, para proteger os refugiados e encontrar soluções duradouras para a sua situação. Como tal, a apresentação de observações técnicas às autoridades nacionais é uma atividade de rotina do ACNUR em todo o mundo. Desta forma,
o Acnur deseja que estas visões técnicas sejam vistas como mais uma ação específica de contribuição do Acnur para a parceria mais ampla que temos com o Brasil. Gostaria também de mencionar o papel dos parlamentares na proteção de refugiados. E, nesse sentido, mencionar que os parlamentares têm um papel fundamental a desempenhar em matéria de proteção dos refugiados. Em primeiro termo, através da adesão da Convenção do Estatuto dos Refugiados de 1951 e o protocolo, o que já o Brasil fez. Mas também manter os sistemas estatais de proteção dos refugiados, observando os princípios internacionais e os padrões internacionais de proteção dos refugiados, seja ao momento de adotar legislação ou ao momento de supervisionar a implementação dessa legislação nacional sobre refugiados. De maneira geral, gostaria de expressar as seguintes observações. Segundo o direito internacional, os Estados têm o poder soberano de regular a entrada de estrangeiros. Além disso, o Acnur compartilha a legítima preocupação dos Estados de garantir que não haja vias para que os responsáveis por crimes graves fiquem impunes. No entanto, uma resposta eficaz a possíveis ameaças de segurança ainda deve obedecer aos princípios de proteção internacional dos refugiados. Primeiro, o direito de pedir a proteção como refugiado, reconhecido no artigo 22.8 da Convenção Americana dos Direitos Humanos. Segundo, o princípio de não devolução, conteúdo no artigo 33 da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, além de outros tratados internacionais de direitos humanos, e também observar a definição de refugiado tal e como foi estabelecida na Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, especificamente mantendo a natureza exaustiva das cláusulas de exclusão. Agora, os redactores da Convenção de 1951 sobre refugiados estavam muito conscientes da dimensão da segurança nacional. Estavam particularmente preocupados em assegurar que o regime de proteção dos refugiados não constituísse um sistema para acobertar pessoas envolvidas em criminalidade grave, o que representasse uma ameaça para a segurança dos países de acolhimento. Consequentemente, normas específicas cuidadosamente construídas foram incluídas na Convenção de Refugiados de 1951 para garantir que tais pessoas não pudessem se beneficiar do status de refugiado e receberam padrões específicos de tratamento para proteger a segurança do país de acolhida. Em consequência, é importante incorporar salvaguardas para que refugiados e solicitantes da condição de refugiado possam se beneficiar dessas proteções básicas. Vale a pena lembrar que essas proteções específicas conteúdas na Convenção de 1951 são consideradas como tendo um status supralegal no Brasil, segundo os julgamentos do STF. Em relação à portaria que está sendo comentada por vários palestrantes, o Acnur gostaria também de compartilhar os seguintes pontos. O Acnur observa que o projeto de lei introduz disposições para restringir a admissão e autorizar a deportação sumária de pessoas perigosas. Estas disposições não fazem uma distinção entre refugiados e migrantes e podem impedir que indivíduos que precisam de proteção internacional, como refugiados, tenham acesso ao território e ao procedimento para determinar a condição de refugiado, gozando assim da proteção contra a devolução. A definição de pessoa perigosa contida no projeto de lei é baseada na suspeita de que o indivíduo está envolvido em terrorismo e em uma lista de crimes comuns, incluindo o tráfico de drogas. Estas disposições, observa nosso escritório do Acnur, que vão além das exceções permitidas pelo artigo 33.2 da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, pois não incluem uma avaliação individualizada da periculosidade, reduzem o padrão de prova a uma mera suspeita e referem-se a vários crimes que não são suficientemente sérios, segundo a Convenção de 1951.
Além disso, as autoridades são instruídas a informar sobre a detenção do indivíduo perigoso à missão diplomática do país de nacionalidade. Isto iria em contra do princípio da confidencialidade que protege aos solicitantes da condição de refugiado e de evitar ter contato com o país de origem, país do qual as pessoas fugem precisamente alegando um temor fundado de perseguição. O projeto também prevê a exclusão do Estatuto do Refugiado com base na suspeita de lista de crimes contidos na lei, ampliando de facto os motivos, ou através do projeto de lei, os motivos de exclusão daqueles permitidos pela própria Convenção, que, eu repito, tem natureza exaustiva. Para concluir, e diante destas considerações, o Acnur gostaria de finalizar com as seguintes propostas para os senhores e as senhoras senadores e senadoras. Número 1. Considerar introduzir salvaguardas para assegurar que as pessoas, apesar de estar dentro do escopo deste projeto de lei, se também manifestarem ter um fundado temor de perseguição, sejam asseguradas o acesso ao território e sejam garantidas o tratamento segundo a Convenção de 1951, especialmente a proteção contra o refoulement. Lembrando que é o CONARE, o Comitê Nacional para os Refugiados, quem tem o papel de desempenhar em casos de avaliar se a pessoa qualifica ou não para ser reconhecida como refugiado. Segunda proposta, garantir que as cláusulas de exclusão não sejam expandidas indevidamente para além daquelas que são permitidas pelo artigo F da Convenção de 1951. E número 3, garantir que não haverá contato nenhum com a autoridade diplomática do país de origem. O Acnur gostaria de agradecer mais uma vez pela possibilidade de participar nesta audiência e por apresentar estes pontos baseados nos padrões internacionais da Convenção sobre o Estatuto de Refugiados e Protocolo de 1967. Obrigado. Muito bem. Agradeço a participação novamente do representante da Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Dr. Federico Martinez. Eu agradeço a participação nesse primeiro momento da audiência pública, né? Vamos trocar agora, né? Mas agradeço ao Padre Marcelo, à doutora Camila Zana, ao doutor Gustavo Silva e ao doutor Federico Martinez. Peço a eles que enviem também os documentos para a Comissão de Direitos Humanos, né? E aí a Comissão de Direitos Humanos encaminhará também para as autoridades competentes. Muito bem, obrigado. Então eu chamo os componentes da segunda mesa, né? O Felipe Gomes da Silva Vasconcelos, Letícia Carvalho e Flávio Diniz Oliveira. Enquanto eles tomam assento à mesa, eu só quero dizer já dos encaminhamentos que serão feitos em função da primeira mesa. Solicitar ao presidente da Casa, senador Romário, até peço para a assessoria da comissão e assessoria também do gabinete, que envie o processado do PL 1928-2019 ao plenário, a fim de que seja votado o requerimento de tramitação de projeto na Comissão de Direitos Humanos, né? Segundo, enviar as falas dos palestrantes, que enviarão aqui à comissão, para o envio ao relator, senador Luiz do Carmo, e também para as autoridades envolvidas, particularmente o Ministério da Justiça, para que as informações sejam levadas em conta. Aliás, para os relatores e depois também para o Ministério da Justiça, e realizar audiência pública aqui na Comissão de Direitos Humanos, para instruir, quando estiver tramitando, né, na Comissão de Direitos Humanos. Muito bem. Eu tenho aqui a relação de nomes que já participaram de uma audiência pública lá na CAS também, e depois eu posso também fazer essa leitura. Bem, na segunda mesa, então, nós temos a participação do Felipe Gomes da Silva Vasconcelos, representante do Instituto Migrações e Direitos Humanos, IMDH,
da Letícia Carvalho, assessora política, representante da Missão Paz, e de Flávio Diniz Oliveira, que é coordenador geral de política migratória do Departamento de Migrações da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, meu xará, né? Então, que bom, sejam bem-vindos. Então, eu passo em primeiro lugar a palavra ao Dr. Felipe Gomes da Silva Vasconcelos. Bom, um bom dia a todas e a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, cumprimentar o senador Flávio Arnes, a quem faço em nome de todas as autoridades aqui presentes, demais colegas da mesa e todos presentes nesse plenário. Em primeiro lugar, eu gostaria de delimitar o lugar de onde eu estou falando nessa audiência pública. Eu represento o Instituto Migrações e Direitos Humanos, organização não governamental que atua há anos na defesa e promoção dos direitos dos migrantes e refugiados e que tem como principal figura uma mulher que dedicou e continua dedicando a sua vida a essa causa. A irmã Rosita Milese atuou desde sua chegada ao Brasil de forma incansável na defesa dos direitos humanos dos migrantes e refugiados e conseguiu aportar contribuições importantes para a construção da Lei do Refúgio de 97, por consequência do CONARE, e da Lei de Migrações de 2017. Embora eu represente essa organização da sociedade civil, que tem um trabalho importante, histórico nessa seara, o que implica uma grande responsabilidade para mim, é importante ressaltar que eu não sou um migrante e eu não sou um refugiado. Por mais que eu tenha capacidade de sentir a dor de um migrante ou de um refugiado, ou de me reconhecer nessas pessoas como iguais, no fim do dia eu vou voltar para minha casa, um lugar que eu vivi a minha vida inteira, com pessoas que compartilham signos e vivências muito próximas a mim. E eu acredito que isso se aplica a muitos de nós aqui hoje e a muitos dos que estão nos assistindo. E eu não digo isso para deslegitimar ou para que nos sintamos mal de forma nenhuma. Muito pelo contrário. Eu digo isso para ressaltar a importância de que se construam espaços em que os próprios migrantes e refugiados possam vir e dialogar com os legisladores e, principalmente, que possam debater os temas que lhes dizem respeito de forma direta. Em segundo lugar, é importante ressaltar e reivindicar a Lei do Refúgio de 97, a Lei de Migrações de 2017. E eu cito esses dois instrumentos porque o projeto 1928 de 2019, que ora se discute, incide sobre os dois institutos. Essas leis representam um ponto de inflexão histórico na forma de pensar o migrante, o refugiado e o solicitante da condição de refugiado, que deixa de ser compreendido a partir da lógica preponderante da segurança nacional em um sentido negativo e passa a ser tratado sobre a perspectiva fundamental da efetivação dos direitos humanos universais, como o direito à vida, o direito à segurança, o direito à liberdade, entre tantos outros. E essa constatação me leva a uma outra reflexão que, se não fosse por essa nova perspectiva normativa que temos hoje, seria muito difícil de enxergar, que é exatamente a reflexão do porquê alguém migra. E vejam, uma pessoa que migra, em regra, ela não cultivou essa ideia como um projeto ou um sonho de vida, mas foi levada a essa decisão por motivos alheios à sua vontade, por distintas contingências que inviabilizaram a sua vida no lugar em que cresceu, em que construiu sua identidade, em que construiu suas amizades, muitas vezes até a sua carreira profissional ou sua família. Veja, migrar não é uma decisão fácil, ainda que se esteja em uma situação econômica difícil. Mas há ainda outras situações de pessoas que são obrigadas a sair dos locais em que cresceram, que construíram sua vida, por alguma perseguição de ordem racial, religiosa, política, de nacionalidade ou ligada a um grupo social, ou ainda devido a uma situação grave e generalizada, violação de direitos humanos, em que seu retorno pode significar, pura e simplesmente, a sua morte e a de seus entes queridos. Essas leis e seus princípios nos permitem enxergar essas pessoas como seres humanos que são, e não como o outro, o estrangeiro, ou pior, o inimigo.
O fato é que somente a partir desse patamar legislativo nós rompemos com uma política migratória de décadas em que a tônica era a segurança nacional e não o acolhimento, e não o migrar como um direito. E aqui eu peço licença para citar alguns instrumentos normativos que ilustram essa visão preponderante da segurança nacional sob o viés negativo, ou seja, que privilegia a exclusão, o distanciamento, o não reconhecimento, a construção de muros, e que, até quando se propôs a ser aberta e acolhedora, também era excludente e discriminatória. E aqui eu vou citar 5 instrumentos para ilustrar a realidade do que foi nossa política migratória durante os anos. O Decreto 528, de 28 de junho de 1890, por exemplo, pouco mais de 2 anos após a abolição formal da escravatura em 1888, afirmava em seu artigo 1º o seguinte, abre aspas, é inteiramente livre a entrada nos portos da República dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho, que não se acharem sujeitos à ação criminal de seu país, excetuados, e aqui é importante, porque essa exceção vai marcar estruturalmente a República, excetuados os indígenas da Ásia ou África, que somente mediante autorização do Congresso Nacional poderão ser admitidos de acordo com as condições que forem então estipuladas. Mas até essa política migratória aberta, pretensamente aberta, sofreu um revés já em 1907, quando, por meio do Decreto 1641, de 7 de janeiro, consignou no seu artigo 1º que, abre aspas, o estrangeiro que, por qualquer motivo, comprometer a segurança nacional ou a tranquilidade pública, pode ser expulso de parte ou de todo o território nacional. Mais adiante, já com o governo Vargas e sua política de construção de uma identidade nacional, nós vamos ter a famosa Lei dos 2/3, na forma do Decreto 19.482, de 12 de dezembro de 1930, que dizia, no seu artigo 3º, abre aspas, todos os indivíduos, empresas, associações, companhias e firmas comerciais que explorem ou não concessões do governo federal ou dos governos estaduais e municipais, ou que, com esses governos, contratem quaisquer fornecimentos, serviços ou obras, ficam obrigadas a demonstrar perante o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, dentro do prazo de 90 dias, contados da data da publicação deste decreto, que ocupam entre os seus empregados, de todas as categorias, 2/3, pelo menos, de brasileiros natos. Também uma política excludente, também uma política negativa. Ainda no governo Vargas, já sob a ditadura do Estado Novo, o Decreto 406, de 1938, não admitia a entrada de estrangeiros ao país, entre outros, daqueles que apresentarem conduta nociva à ordem pública, à segurança nacional ou à estrutura das instituições. E ainda, muito interessante o seu artigo 2º, dando continuidade ao que eu já venho falando, o governo federal reserva-se, abre aspas, o governo federal reserva-se o direito de limitar ou suspender, por motivos econômicos ou sociais, a entrada de indivíduos de determinadas raças ou origens, ouvido o Conselho de Migração e Colonização. Já no final do Estado Novo, em 1945, outro Decreto-Lei 7967 dizia no seu artigo 2º, abre aspas, atender-se-á, na admissão dos imigrantes, a necessidade de preservar e desenvolver, na composição étnica da população, as características mais convenientes da sua ascendência europeia, assim como a defesa do trabalhador nacional. Posteriormente, já sob a última ditadura civil-militar, com o Decreto 417 de 69, sobre a expulsão de estrangeiros, também a mesma tônica. É passível de expulsão, por meio de decreto, o estrangeiro que, por qualquer forma, atentar contra a segurança nacional, a ordem político-social, a tranquilidade e moralidade pública e economia popular, ou cujo procedimento o torne nocivo ou perigoso à conveniência ou aos interesses nacionais. Em 69, a gente tem um novo decreto sobre a situação jurídica do estrangeiro, também seguindo a mesma tônica e que vai ser reproduzido em grande parte pelo Estatuto do Estrangeiro de 1980. Como se observa, a Lei do Refúgio e a Lei de Migrações estabeleceram pela primeira vez uma nova racionalidade e perspectiva com relação à proteção dos direitos humanos dessas populações.
nem sempre fomos um país acolhedor. O que me preocupa, portanto, particularmente com relação a esse projeto de lei 1928 de 2019, na forma da emenda substitutiva apresentada, é essa retomada de uma perspectiva prioritária da segurança nacional sob um viés negativo de exclusão, de distanciamento, de construção de muros. Particularmente, aqui já foi citado e construído pelos colegas Dr. Gustavo e doutora Camila a respeito do PL 1928 de 2019, 3 pontos que são importantes, eu vou apenas reiterar, que são os artigos 48A, 62A e 82A, a respeito da possibilidade de prisão arbitrária por tempo indeterminado, a hipótese do fechamento das hipóteses de pessoas perigosas, que em tese seria algo interessante, mas que, na forma do projeto de lei, vem acompanhado de uma possibilidade de que essas pessoas sejam impedidas de ingressar no território nacional, ainda que sejam solicitantes da condição de refugiado, o que vem a enfraquecer as atribuições do CONARE, que é o órgão responsável por definir se essas pessoas estão ou não enquadradas na condição de refugiado, o que pode vir a violar, sim, o princípio da não devolução. Garantir a soberania nacional é garantir que as instituições funcionem. E entre elas está o CONARE, que decide ou não sobre a condição de refugiado das pessoas que ingressam no território nacional. Enfim, para concluir, se hoje nós podemos dizer que somos um país de acolhida, nos termos do marco legal que nós temos hoje, essa não é uma verdade universal e atemporal, mas construída com anos de participação e luta da sociedade civil e dos próprios migrantes e refugiados. Nesse sentido, eu peço aos senhores que ampliem esse debate por meio de mais audiências públicas, com participação prioritária dos próprios migrantes e de suas organizações e dos próprios refugiados e de suas organizações. Me coloco à disposição para o que for necessário. Eu agradeço muito a possibilidade de participação. Muito obrigado. Agradeço ao Felipe Gonçalves da Silva Vasconcelos, e eu peço, inclusive, que mande um grande abraço para a irmã Rosita, que, sem dúvida, é uma das lideranças das quais o Brasil tem que se orgulhar nesta área, né, de imigrantes e refugiados, e em outras áreas também. Mas ela sempre teve uma participação decisiva nesta área aqui no Congresso Nacional. Então, irmã Rosita, nossa homenagem à distância. Letícia Carvalho, assessora política, representante da Missão Paz. Muito obrigada, senador. Bom dia a todos e todas. Saúdo o senador Flávio Arnes e, na sua pessoa, os demais convidados e presentes nessa audiência. E agradeço em nome do padre Paulo Parisi, a quem eu represento nesse momento, e também à Missão Paz, o convite e a oportunidade de expor aqui algumas breves considerações sobre a temática da migração e do refúgio no Brasil. Cumprimento também todos e todas que nos acompanham através dos canais de comunicação do Senado. A Missão Paz, obra dos missionários escalabrinianos, há 80 anos atua no acolhimento de imigrantes e solicitantes de refúgio no Brasil, na cidade de São Paulo, oferecendo atendimento gratuito nas áreas do serviço social, saúde, documentação, assistência jurídica e psicológica, aulas de português e mediação para o trabalho, além de casa de acolhida. Da mesma forma, esta congregação atua acolhendo brasileiros e brasileiras migrantes, independentemente de sua situação migratória, em países como Estados Unidos, Portugal, França, Alemanha e Japão. Nesta audiência, pretendo expor, assim como alguns colegas já o fizeram, as nossas preocupações da Missão Paz perante o projeto de lei número 1928 de 2019, que tramita em caráter terminativo na Comissão de Assuntos Sociais desta Casa. Para tanto, trarei aqui algumas reflexões sobre o aumento das políticas restritivas de controle migratório no cerne do debate político do Norte Global, e a consequente criminalização da migração mundo afora com seus reflexos no Brasil.
Para tanto, busquei retomar o debate trazido pela Defensora Regional de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, a doutora Ana Luísa Zago de Moraes, em sua tese de doutorado defendida em 2015 na PUC do Rio Grande do Sul, intitulada Crimigração, a relação entre a política migratória e criminal no Brasil, que é anterior à Lei de Imigração, aprovada em 2017, mas que tem se configurado como um debate verdadeiramente atual. A complexidade do fenômeno da mobilidade humana e o recrudescimento das políticas migratórias fazem emergir ao centro do debate o conceito de fronteira. E, por isso, antes de trazer as considerações, há uma reflexão feita pelo padre scalabriniano Alfredo José Gonçalves sobre as 3 dimensões da fronteira, que tenho procurado trazer para as minhas falas, uma vez que nos ajuda a entender que não se trata somente da fronteira física de um país a qual o migrante deve transpor para ser acolhido de maneira efetiva. Assim, a fronteira física, geográfica e territorial, onde é necessário transpor mares, rios, montanhas e, muitas vezes, sobreviver a não só as intempéries, mas também a ação criminosa de coiotes e atravessadores. Porém, há também a fronteira jurídico-política social, onde o migrante se depara com as políticas migratórias do país de destino. Nesse caso, a fronteira se desloca por exemplo, para esta casa, o Congresso Nacional, ou para dentro dos gabinetes de governo. A terceira e última dimensão é a dimensão religiosa-cultural, que coloca os desafios da integração e encontra os muros sutis e invisíveis do preconceito. Tendo em vista essas dimensões e atentando-se para o fato de que, se o labor legislativo não levar em consideração os possíveis efeitos negativos de uma norma proposta pode ter, isso pode se tornar uma barreira intransponível na vida das pessoas que buscam refúgio e melhores condições de vida em nosso país. Assim, passaremos às seguintes considerações, partindo de uma perspectiva histórica já muito bem exemplificada pelo colega do IMDH. É sabido que, historicamente, o Brasil é uma pátria forjada por fluxos migratórios e construído com a força de trabalho de pessoas do mundo todo. Porém, pouco se discute é que a construção da política migratória no país desde a colonização também é marcada por episódios em que a pluralidade não era tolerada e a aversão ao estrangeiro evidenciada. Antes mesmo do Estado Novo, as Constituições de 34 e 37 fixaram cotas de entrada de imigrantes e determinavam uma política migratória restritiva e de proteção do mercado interno nacional, o que tornava evidente a dicotomia entre os migrantes desejáveis, associados a uma política eugenista, e os indesejáveis, que eram fortemente controlados. A partir do Estado Novo e, posteriormente, com a ditadura civil-militar brasileira, a repressão aos migrantes, aos estrangeiros, não mais chamados de imigrantes, se intensifica e o paradigma da segurança nacional se materializa, seja nos atos normativos, através do Estatuto do Estrangeiro, que é a Lei 6.815, de 80, ou o aumento do controle das fronteiras. Desde o processo de redemocratização do Brasil, com a Constituição Federal de 88, a sociedade civil, atuante na acolhida de imigrantes e refugiados, passou a debater e a pleitear pela construção de um novo marco regulatório e legislatório que estivesse em consonância com o processo de abertura da ordem jurídica nacional aos direitos humanos. Além disso, os recentes fluxos migratórios para o Brasil, sobretudo a imigração haitiana, e o aumento do ingresso seguido de solicitação de refúgio, com destaque aos solicitantes provenientes do sul global, como sírios, venezuelanos e diversas nacionalidades africanas, fizeram com que o Brasil assumisse características de um país de imigração, emigração, trânsito e retorno de brasileiros depois de longos anos no exterior. Esse desafiador cenário evidenciou a necessidade de adaptação da legislação nacional, o que culminou na promulgação da Lei de Imigração 13.445 de 2017. A Lei de Imigração foi uma conquista de anos de luta e articulação, da qual participei pessoalmente dentro desta casa, das organizações da sociedade civil, coletivos de imigrantes, instituições acadêmicas, organismos internacionais, órgãos governamentais e parlamentares, o que adequou a nossa legislação à Constituição de 88, orientando-se pelo princípio da igualdade, da não discriminação e colocando o Brasil na vanguarda mundial em termos de legislação migratória.
Paralelo a isso, o que vemos nos últimos anos, sobretudo no norte global, é que à medida que a crise econômica persiste e se agrava, ocasionando muitas vezes a ascensão de governos populistas, de direita ou de esquerda, países começam a cada vez mais restringir a entrada de imigrantes e elaborar leis cada vez mais rígidas e seletivas, com o objetivo de priorizar alguns em detrimento de outros. A cada vez mais, os discursos anti-imigração tornam-se pontos centrais nos processos eleitorais e, assim, os deslocamentos humanos passam a ser alvo de politização, o que significa, na maioria das vezes, a criminalização dos migrantes. Com isso, ressurge com força as políticas de deportação dos indocumentados e a restrição de entrada de novos imigrantes. Surgem também as atitudes de aberta discriminação, hostilidade e xenofobia. Nas palavras do Papa Francisco, em lugar de pontes, erguem-se muros. Segundo a tese da doutora Ana Luísa Zago de Moraes, em relação aos países do norte global, existem diversos estudos sobre o fracasso em associar as políticas migratória e criminal, a chamada crimigração, expressão cunhada por Juliette Stanf. Uma vez que, ao se tratar da complexidade das questões migratórias sob a égide da segurança e da não responsabilidade dos Estados pelas migrações forçadas, já é sabido que isso não se presta a impedir, tampouco diminuir os fluxos. Na realidade, o que se vê é o aumento dos relatos de travessias carregadas de sofrimento e a degradação da dignidade dos que migram. Quando, em conclusão à sua tese, a doutora Ana Luísa revela que o fenômeno da crimigração não se configurava no Brasil, por verificar que muitos dispositivos do Estatuto do Estrangeiro de 1980 não eram aplicados, e o que vemos hoje, apesar de décadas de debate e da vigência de uma lei reformulada e moderna para as migrações, é a tentativa de implementar lógicas que não condizem com a realidade migratória brasileira. Nesse íntere, vemos com preocupação o conteúdo do PL 1928, que inicialmente tratava da salutar criação de visto específico para intercambistas, modificado substancialmente pela emenda do senador Fernando Bezerra, a pedido do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Além disso, nossa preocupação se estende com outras proposições que estão sendo apresentadas no Congresso Nacional, bem como iniciativas do Poder Executivo no tema migratório. A exemplo também do que já foi dito, a Portaria 666 e também da recente revogação pelo ministro Sérgio Moro da Portaria Interministerial número 4, de 2018, que tratava da autorização de residência para casos não expressos na Lei de Imigração e que representava uma última esperança aos que permaneciam por anos na fila do refúgio, porém não eram reconhecidos à condição de refugiados e buscavam outras vias migratórias para permanecer no país a partir de vínculos já estabelecidos, dentre outros casos. No PL supracitado, esse contraria o importante princípio da não devolução do artigo 33 da Convenção da ONU e o Estatuto dos Refugiados de 51 e seu protocolo de 67, internalizados pela Lei Brasileira do Refúgio. De acordo com esse princípio, medidas de retirada compulsória não devem ser aplicadas contra pessoas refugiadas ou solicitantes de refúgio em virtude de mera suspeita ou cometimento de crimes graves. Para que a medida de retirada ocorra em consonância com a legalidade, é necessária a condenação com trânsito em julgado da sentença penal condenatória, com acesso ao contraditório e à ampla defesa, direitos potencialmente violados pelo parágrafo 3º do artigo 62A do PL. Diante da alta relevância do tema e dos impactos da mudança da lei proposta pelo PL 1928, pode trazer à população imigrante e refugiada no Brasil, ressaltamos a necessidade da apreciação do requerimento do senador Randolph Rodrigues, na CAS, para que haja oitiva desta Comissão de Direitos Humanos sobre o PL e que sejam ouvidos migrantes e refugiados. Por fim, cumpre ressaltar que compreendemos que a segurança nacional é elemento central a soberania, mas também devem ser o respeito aos tratados e princípios de direito internacional, assim como as legislações internas e a Constituição Federal. Por isso, volto a dizer, a maneira como este governo vem tratando as normas de políticas migratórias podem se tornar atentatórias à dignidade da pessoa humana, em detrimento de uma parte muito específica que se espera combater, podendo acabar com os sonhos de pessoas que, de fato, têm muito a contribuir com o nosso país.
Termino, por fim, com um trecho retirado da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, celebrado nesse último domingo, 29 de setembro. Não se trata apenas de imigrantes, ou seja, quando nos interessamos por eles, interessamos-nos também por nós, por todos. Não se trata apenas de imigrantes, trata-se de não excluir ninguém. Muito obrigada. Muito bem. Mensagem importante, né, do Papa Francisco, que é querido e estimado no mundo inteiro, né? Eu quero também só lembrar que vieram algumas mensagens. Riviani Rodrigues, de São Paulo: o Brasil é um país acolhedor. Acho que devemos sim abrigar a todos, mas para isso muita coisa tem que ser mudada. Rebeca de Paula, do Rio Grande do Norte: o Brasil deve acolher os imigrantes e dar oportunidades. Entretanto, nosso país não possibilita esse suporte adequado. Daniele Siqueira, do Paraná: quais são as políticas públicas voltadas aos imigrantes que se encontram no Brasil? Muitas dessas perguntas já foram até abordadas de uma maneira ou outra, né? Mas é importante sempre termos em mente o comentário e a pergunta. Hudson Neto, do Rio de Janeiro: a interiorização é somente um afastamento ainda maior dos que aportam aqui pedindo socorro. Luciano Benedito, de São Paulo: interiorização, de acordo com ele, é um erro enorme, pois transferimos o problema para todo o território nacional, ao invés de se concentrar os esforços na solução. Só que a solução também, essa interiorização, faz parte, até dá para ser abordada a solução. Eu quero dizer ao Flávio Diniz Oliveira, que vai falar em seguida, que é do Ministério da Justiça, ele deve saber, mas já estiveram aqui na audiência pública na casa, né, Maria Hilda Marciage, que é Marciage, secretária nacional de Justiça, né, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Também o Alexandre Rabelo Paturi, né, que é coordenador de política migratória do Departamento de Migrações da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Fabrício Toledo de Souza, que é o representante do Instituto... são esses dois, mas também havia mais uma pessoa aqui, Alexandre Rabelo, e acho que agora o Flávio Diniz Oliveira, a quem eu peço, inclusive, que essas ponderações sejam levadas ao nosso ministro Sérgio Moro, que é lá do Paraná, por quem a gente tem um respeito enorme, né, por todo o trabalho de uma nova página da história do Brasil, que não só ele, mas o Ministério Público, Receita, COAF, enfim, todos os órgãos, e numa articulação pouco vista anteriormente na história do Brasil, que virou uma página importante de respeito, de credibilidade, né, de combate à corrupção, à sonegação. Então, que todas essas ponderações, né, Flávio, sejam levadas para lá. Então, com a palavra, Flávio Diniz Oliveira, coordenador-geral de Política Migratória do Departamento de Migrações da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Bom dia. Gostaria de cumprimentar o senador Flávio Arnes, uma pessoa de quem cumprimento todos os membros da mesa, cumprimentar os palestrantes que me antecederam, senhores e senhoras, telespectadores. Fomos convidados aqui para falar sobre a situação da imigração no Brasil. O tema é bem amplo e o tempo bastante reduzido, né? Então, vou tentar passar rapidamente só por alguns pontos que eu acho que é de interesse geral, né? Primeiramente, o colega Paturi deve ter falado isso também, mas é uma realidade que se perpetua, a questão do saldo migratório, né? O saldo migratório do Brasil ele é negativo, ou seja, há muitos anos nós mandamos mais pessoas do que recebemos. Então, movimento de pessoas ainda persiste essa situação. Segundo passo em relação a isso é que o percentual de imigrantes no Brasil mantém também uma média, que é o percentual de 0,6% da nossa população, né?
atualmente tem 1.255.000 migrantes registrados na Polícia Federal. E isso reforça a nossa legislação, mesmo com o regime anterior, já possibilitava que as pessoas se regularizassem, lógico, com limitações, e principalmente porque a nossa legislação, com essa questão de, por exemplo, naturalização e o soli, os sanguíneos, isso facilita bastante a integração dos migrantes, né? Porque tem países que a pessoa nasce no país e não é considerado nacional, né? Então, essa questão, às vezes, reflete no não aumento dessa população de imigrantes, porque eles, com certa facilidade, conseguem se naturalizar no Brasil. Tem países que a pessoa, se ele não tiver um ascendente daquele país, ele não se naturaliza nunca, ele nunca vai virar nacional. Então, algumas pessoas deixam desse percentual de 0,6% e passam a ser nacionais, né, com todos os direitos do nacional, salvo os de brasileiro nato, né? Então, nosso entendimento é que a legislação atual do Brasil é bastante, nas palavras do nosso próprio ministro, generosa, né? Ela permite regularização em diversas searas, né? Seja por trabalho, estudo, acolhida humanitária, política migratória, né? Ela é bem moderna e bem abrangente, né? E, em geral, é considerada muito boa, progressista, inclusiva, e nós compactuamos esse entendimento, né? E essa própria legislação ela já prevê uma certa flexibilidade, ao contrário da legislação passada, que era uma rigidez. Em geral, a legislação passada, quando não havia previsão, era não pode regularizar, saia do país e retorne com o visto. Nessa nova legislação, há dezenas de resoluções normativas do Conselho Nacional de Imigração, portarias interministeriais ou do próprio Ministério da Justiça, que prevêem hipóteses de regularização, além daquelas que estão na lei, né, no decreto. A lei só abriu um leque de possibilidades para comportar o dinamismo que é o fenômeno migratório. Então, se tivesse todas as coisas previstas expressamente na lei sem essa abertura, ficaria difícil fazer frente a fenômenos migratórios, tal como ocorrido com os venezuelanos, os haitianos, né? Então, a nossa legislação ela não se esgota na lei e no decreto, e na lei de refúgio. Ela tem as portarias que são muito importantes e milhares de pessoas conseguem se regularizar diariamente com base nelas, né? Vou destacar aqui a portaria dos venezuelanos, de autorização de residência para os haitianos, né? Inclusive, ela está em vias de ser prorrogada, que o prazo dela venceria em novembro, ela está em estudo já para prorrogação e comportar ajustes sugeridos pela sociedade civil e outros parceiros, né? Crianças e adolescentes também, e várias outras que, conforme as demandas vêm se apresentando para um regulamento específico, a gente constrói junto com parceiros, DPU, sociedade civil, Ministério das Relações Exteriores e a Polícia Federal. Inclusive, esses dois os parceiros, eu gostaria de sugerir à comissão se eles puderem ser convidados toda vez que falar de imigração, porque, do ponto de vista do governo, a parte de imigração quase um triunvirato, que é o Ministério da Justiça, a Polícia Federal e Ministério das Relações Exteriores. A Polícia Federal, que faz o atendimento de milhões de pessoas no controle migratório, faz o registro dos migrantes. Então, acho que ela poderia contribuir bastante para o debate democrático e até para esclarecer alguns pontos suscitados aqui, justificativas para algumas questões aqui apresentadas, né? Em relação ainda sobre a nossa legislação, eu destaco a questão da patridia, que foi primeira vez inserida na lei. Ela já tinha decretos, convenções que a gente ratificava, mas a gente deu um reforço nessa proteção. Então, o Brasil, além de não gerar, não é um país que gera a patridia, ele tem mecanismo de prevenção e mecanismo de solução dessa questão, facilitando a naturalização para os apátridas. Então, é uma questão muito importante que o Brasil está na vanguarda. Enquanto tem país gerando esse problema, a gente previne e remedia se eventualmente acontecer, né? Por exemplo, quando a pessoa tem uma hipótese de perda de nacionalidade, se for gerar patridia, não é decretada pela prevenção da patridia. É uma coisa muito interessante. Sobre o CONARE, eu vou destacar aqui o início da implementação do SIS-CONARE, que é um sistema que vai certamente colaborar para o aprimoramento do CONARE, da solução dos processos de refúgio. Ele entrou em produção, ainda que parcial, ele está coexistindo com outros sistemas, mas o resultado já está sendo muito bom e a expectativa é que ele traga mais qualidade para o julgamento dos processos de refúgio,
né? Por exemplo, a pessoa pode especificar qual a língua que ele quer ser entrevistado. Então, a gente consegue fazer um match lá entre os entrevistadores e o interesse da pessoa, entre outras, né, questão de estatística e questão mesmo de facilidade de ter informações gerenciais necessárias para a política pública. Então, eu vejo como muito salutar, né? Lembrando também que já foi mencionado aqui que o CONAR, em junho, reconheceu a grave generalizada violação de direitos humanos em relação à Venezuela, está em processo agora de mutirões para ver como vai superar esse passivo de solicitações, que é da ordem de 120 mil solicitações de refúgio de venezuelanos, né, que está em estudo, lá já estão enfrentando pontualmente, então cada reunião já tem um quantitativo de solução para esse caso, está sendo aprimorado. Destacar também a entrada em produção esse mês do sistema Naturalizar-se, que é o primeiro sistema do Ministério da Justiça que entrou na plataforma gov.br, né, que faz parte do governo digital e certamente facilitará o requerimento de naturalização e uma decisão mais célere desse tipo de processo. Sobre a questão de outras que foram suscitadas aqui, eu gostaria de ressaltar que o nosso tempo é muito escasso e me antecederam, salvo engano, 6 pessoas, cada um com 10 minutos. Então, para que eu falasse sobre o projeto de lei 1928, ou mesmo sobre a portaria 666, como são questões técnicas e são textos grandes, a gente precisaria talvez até um convite específico, né, que o convite era situação da imigração no Brasil. Então, a gente propôs a trazer uma agenda de o que está sendo feito, né, essas questões. Mas, pontualmente, eu vou falar sobre isso aí. Por exemplo, a questão da portaria 666. O Ministério da Justiça já apresentou informações ao Supremo Tribunal Federal. Primeiro, há que se ressaltar que não há registro de aplicação dessa portaria, o que já ilustra, ela foi editada há alguns meses, a excepcionalidade de sua aplicação. Ela não é uma portaria de larga aplicação, ela é para situação bem pontual, qual seja, né, o único propósito dela foi regulamentar a Lei 9474 e a Lei 13445, com o objetivo de impedir o ingresso no país de estrangeiros suspeitos da prática de condutas criminais típicas de absoluta gravidade, como terrorismo, crime organizado, armado, tráfico de drogas, de armas e pessoas, exploração sexual infanto-juvenil, né, além de vedar o ingresso durante eventos esportivos de pessoas envolvidas em torcidas violentas. Ela não se aplica a imigrantes com autorização de residência no Brasil, não se aplica, nem àqueles que obtiveram o status de refugiados. Da mesma forma, ela vai respeitar também, porque já está previsto em lei e outros regramentos, a questão da não devolução para o local onde a pessoa pode sofrer ameaça à sua vida, integridade física. E o principal aspecto é que ela já está sendo objeto de estudo, né, para aprimoramento do texto, né, e o que foi informado ao próprio Supremo Tribunal Federal. Então, esse estudo pode importar na sua reedição a qualquer momento. Eu só quero dizer que nós estamos dando mais 5 minutos, porque daí como aí é possível dar um apanhado geral aí da lei também. Reunião no próprio Ministério da Justiça, com a presença de representantes do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública da União, sociedade civil e outros atores que atuam no cenário migratório. E todas as sugestões foram anotadas e estão sendo objeto de estudos internos e com parceiros. Eis que foi surpreendido pelo esse ingresso em juízo, né? Mas não tem problema, faz parte do debate democrático e eu acredito que possivelmente será reeditada nos próximos dias, né, essa portaria. Mas o que eu quero tranquilizar é que eu creio que esteja talvez uma hipersensibilidade em relação a essa portaria, que o foco dela é muito específico. São pessoas que que têm um tratamento diferenciado em quase todos os países do mundo. Se fizer um estudo comparado, mesmo na União Europeia, Estados Unidos, países democráticos e com tradição constitucional consolidada, eles têm um regramento específico. Então, se ao mesmo ponto que a nossa lei ela é muito boa, ela é um viés garantista, talvez o ajuste que se vislumbra necessário, que é o que a Polícia Federal, o Ministério da Justiça entende,
é preciso resgatar um pouco dos mecanismos para que o controle migratório e as autoridades de fronteira consigam resguardar os direitos também dos brasileiros de ter a sua segurança, de ter... ele não é uma questão central da lei de imigração, mas é uma questão muito importante, né? Então, o controle migratório precisa de mecanismos para saber e tratar de forma diferenciada pessoas que comprometem a segurança do país. É questão pontual. Então, logicamente, não vai inviabilizar o pedido de refúgio. Hoje temos quase 200 mil pedidos de refúgio. É uma questão que aflige, que deveria ser objeto de colaboração, talvez até uma audiência para sugerir o que nós vamos fazer para ajudar o CONARE. Porque é muito importante essa flexibilidade ali, sim, mas muitas pessoas é necessário falar que elas usam o Instituto do Refúgio de forma enviesada, prejudicam as pessoas que precisam do refúgio, cuja única solução é o refúgio. Então, há pessoas que usam como migração laboral, como uma forma de se esquivar da aplicação, entende? Então, assim, nós temos que enfrentar esse problema de peito aberto, né? Então, além dos 120 mil pedidos de venezuelanos, temos 80 mil de outras nacionalidades, né? É muita coisa. O CONARE está fazendo o possível, tentamos fazer também portarias para ver se tira um pouco desse volume do CONARE, mas a questão de pano de fundo atualmente, qualquer pessoa consegue pedir refúgio, mesmo sem maiores consequências em relação a essa conduta. Então, sobre o PLS, né, o Ministério da Justiça já encaminhou para a Comissão de Assuntos Sociais a sua manifestação formal para cada proposta de emenda e tudo. Então, não seria adequado da minha parte comentar, senão no aspecto geral, que nós apoiamos esse projeto, entendemos que é necessário, ele é apenas uma reforma pontual que não vai descaracterizar a situação dos imigrantes em geral de conseguir regularizar e tudo. Ele traz só uma questão de permitir, somente a Polícia Federal, a Autoridade de Fronteira, a conseguir dar o tratamento mais adequado para essas situações que se apresentam e o mundo mostra que há determinadas ameaças. Ela não é uma ameaça que a gente pode pensar todo imigrante, não, é uma ameaça, não, pelo contrário, o imigrante ele é sujeito de direitos, merece um tratamento digno. Mas é necessário ter mecanismo, porque se for ver, a nossa legislação ela dificulta praticamente e deixa impossível executar uma deportação no cenário atual. Então, se chega uma pessoa dessa no nosso país e a gente não consegue dar um procedimento acelerado para ela, respeitando os direitos contraditórios para a defesa, sim, é justamente a discussão que houve para ver como se viabilizar ou ajustar essa questão no texto, né? Mas que é necessário algum tipo de legislação nesse sentido, é uma responsabilidade, inclusive, do Congresso, porque nós também temos o direito à defesa e o dever do Estado de garantir as nossas fronteiras, né? Entende? Então, se a comissão quiser ter acesso à manifestação do MJ de cada ponto, eu peço que você pode até solicitar para a Comissão de Assuntos Sociais ou a mesma nossa assessoria parlamentar, que a gente encaminha, ponto a ponto, mas, em geral, é uma posição favorável ao encaminhamento do projeto nos termos do relator Fernando Bezerra. E essa eu estou à disposição. Na verdade, a gente gostaria até de esclarecer perguntas que o internauta apresentar, os presentes, estamos à disposição. Muito bem. Agradeço ao Flávio Diniz Oliveira, mas, em todo caso, Flávio, até pelo respeito que a gente tem muito grande ao ministro Sérgio Moro, para levar para ele as ponderações de que existe, vamos dizer, uma unanimidade, pelo menos dos que falaram aqui, da sociedade e de especialistas nessa área, assim, com várias restrições em relação ao projeto de lei, né? Então, eu acho que se existe esse consenso em relação a restrições, seria importante também que houvesse um aprofundamento dessa discussão, desse diálogo, né? E ainda mais com as observações que foram feitas de enaltecimento do que existe pelo próprio presidente da República, né? Indo para a ONU, né, na Assembleia Geral da ONU, e dizendo que o Brasil é referência, né? Então, ajudar a levar
esse ponto de vista. A gente incorporou aqui a sugestão, realizar audiência pública na CDH para instruir o projeto, né, também, quando estiver tramitando aqui, com a participação de imigrantes e de representantes do governo, Ministério da Justiça, Relações Exteriores e Polícia Federal, bem como de outras organizações especialistas no tema. Eu gostaria, como foram 7 pessoas, se me permitem, assim, a gente poderia pensar assim, dar 2 minutos para cada pessoa que começou para fazer se desejar, obviamente, um apanhado geral, né? Porque às vezes a primeira pessoa, a segunda falam e vão surgindo argumentos e a pessoa diz, poxa, eu gostaria de só tocar nesse ponto. Como nós estamos já às 11 horas, mais de 11 horas, então eu perguntaria ao padre Marcelo, gostaria de fazer algum comentário? Pois não. Então, 2 minutos para o senhor. E depois, na sequência, para os demais. Acho que só responderam a um dos telespectadores que perguntavam sobre a questão se existem organizações no Brasil que atuam, que trabalham, né? Nós que estamos falando em nome da sociedade civil representamos várias dessas organizações. Hoje, esta semana mesmo, aqui em Brasília, está tendo o encontro da Rede MIR, Rede de Imigração, que é uma rede com organizações que estão em todo o Brasil, de norte a sul do Brasil, que atuam na assistência, na integração, na acolhida, na proteção de migrantes, solicitantes de refúgio e refugiados. Então, realmente é uma rede que não tem apenas essa preocupação só de acolher, mas realmente de produzir políticas públicas, de ter essa incidência política, que é muito importante realmente a responsabilidade do Estado brasileiro, que construa essas políticas públicas, mas que possa ser uma construção coletiva, que possa realmente ouvir essas organizações, ouvir as organizações de imigrantes e refugiados, né? E, diante de tudo que foi dito, para mim, o que é importante, né? De a gente garantir 2 aspectos em toda a lei brasileira, né? A questão da não devolução e da acolhida humanitária. É isso. Muito bem. Agradeço o padre Marcelo Marostica Quadro, da Caritas Arquidiocesana de São Paulo. A Camila Azano, né, que conecta os direitos humanos. Obrigada, senador. Queria reforçar o agradecimento pelo convite, a oportunidade de debater a importância desse espaço e a vastidão do tema. Acho tão importante que o Dr. Flávio menciona sobre a necessidade de ter uma audiência específica nessa casa para discutir o PL 1928. E agradecer também ao senador por já ter colocado entre os encaminhamentos a solicitação ao presidente da casa, senador Romário, para que o processado possa ir a plenário para que se vote o requerimento do senador Randolph para que o PL possa tramitar aqui nessa casa. Aproveito também para fazer uma entrega formal ao senhor de uma nota técnica de 10 entidades da sociedade civil, muitas delas que falaram nessa audiência, justamente sobre o PL 1928, em que consta as nossas ponderações técnicas sobre as preocupações e falhas do substitutivo ao projeto de lei. E concluo valorizando muito esse espaço. A Comissão de Direitos Humanos sempre esteve muito aberta à sociedade como um todo e também servindo muito aos debates e à garantia dos direitos humanos. E nesse momento em que nós temos, infelizmente, visto um governo federal que mostra uma certa aversão à participação social, ao controle social, que a comissão não tem se furtado de exercer essa cobrança. Então, no ponto de aversão à participação social, essa insistência de manter a tramitação terminativa na casa do PL 1928 já mostra essa distanciamento das possibilidades de discussão. E um outro aspecto que tem preocupado muito a minha entidade Conecta Direitos Humanos é essa usurpação das competências legislativas, que é o caso da Portaria 666, onde foi realizada de forma a alterar uma legislação e que isso deveria ser feito, se for feito, por esse Congresso Nacional, mas que houve essa usurpação nesse caso. Então, é importantíssimo a comissão dar esse espaço, poder discutir, para que a gente possa ter esses debates sobre as bases do Estado Democrático de Direito no Brasil. Agradeço, Camila, parabéns pela participação também, mas eu só quero dizer para todos que nos acompanham
que o essencial em qualquer país para o povo participar, né, estar atento, estar envolvido, é a organização do povo, a participação e o controle social. Às vezes são tempos mais difíceis ou menos difíceis, mas isso é extremamente essencial justamente nos tempos mais difíceis, né? Quer dizer, as pessoas têm que se organizar, participar, saberem que são importantes para o grande objetivo nosso, que é realização do ser humano, direitos humanos, objetivos extremamente lícitos e importantes, né? Então, sempre dizer para o povo, olha, tudo passa, organização do povo permanece. Entra um governo, sai governo, entra deputado, senador, vereador e tal, mas para caprichar nessa organização do povo, né? Tá certo, Camila? Gustavo, doutor Gustavo da Silva, defensor público federal. Senador, está aqui. Tá aqui. Em nome da Defensoria Pública da União, eu queria reiterar os agradecimentos pelo convite e também as saudações pelo debate que foi travado hoje aqui. A Defensoria Pública da União se soma a essa proposta de realização de novos debates para a discussão desse PL 1928, aqui no âmbito da Comissão de Direitos Humanos. Entendemos que esse debate, como eu tive a oportunidade de dizer na minha fala, ele é importante e e a SPL, por representar uma alteração significativa, a nosso sentir, na lei de imigração, nada mais justo que ele siga também o mesmo teor democrático que houve com a lei de imigração, em termos de debates, discussões com a academia e, principalmente, discussões com imigrantes. É importante sempre reforçar isso, a importância deles participarem. E, evidentemente, também que, como diz o doutor Diniz, é importante que estejam aqui também todos os órgãos responsáveis pela política migratória do governo, que são Polícia Federal, Ministério das Relações Exteriores e Ministério da Justiça, para que esse debate possa ser o máximo possível amplificado. Apoiamos isso. E também trazemos mais um último ponto, que já foi também tratado na minha fala, que é a importância de que as políticas migratórias elas tenham uma base empírica, elas estejam baseadas em dados e não em apenas discursos. Então, é importante também que esses dados venham para a mesa de discussão, para que eles possam também ser confrontados, para que eles possam ser avaliados, que eles possam ser examinados, enfim, para que esse debate possa ser o mais rico possível e o mais aberto possível. Agradeço novamente, em nome da Defensoria Pública da União, a oportunidade. Só um minuto. Agradeço, né, também a participação do Dr. Gustavo e passo a palavra ao Federico Martinez, representante adjunto da ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Muito obrigado, senhor senador. Só para agradecer mais uma vez pela oportunidade para o ACNUR participar deste debate. Nós achamos que trazer os padrões internacionais, que ao final são também legislação nacional, faz parte importante da conversa. E desde o ponto de vista de conteúdo técnico, neste momento não teríamos mais que acrescentar. Obrigado. Muito bem. Em seguida, novamente aqui na mesa, para o Felipe Gomes da Silva Vasconcelos, e agradecendo também ao mesmo tempo pela participação, que é representante do Instituto Migrações e Direitos Humanos, IMDH, representando a irmã Rosita, importante que se diga, uma das nossas grandes lideranças. E é isso que torna bem difícil a minha tarefa aqui. Mas, enfim, eu gostaria de reiterar meus agradecimentos ao senador Flávio Arnes pela direção dos trabalhos e a todos os presentes, principalmente pelos encaminhamentos que foram dados, acolhendo as nossas sugestões com relação à participação, principalmente com relação à participação dos próprios migrantes e refugiados. E, enfim, concluir com que um apelo que a gente consiga pensar a segurança nacional de um ponto de vista positivo, não é?
acolhimento também é segurança nacional, acesso aos serviços públicos também é segurança nacional, garantia de direitos e do devido processo também é segurança nacional. Então, que a gente possa refletir, pensar a segurança nacional desse ponto de vista positivo, inclusivo, de construção de pontes e não de muros. E, para finalizar, reiterar o que o Dr. Flávio Diniz reiterou, o papel do CONARE, a importância do CONARE, que esse papel e essa importância do CONARE seja reiterado, né, e que as suas funções e competências pela Lei do Refúgio seja reiterado, o que, com relação à portaria 666 e com o PL 1928, pode vir a enfraquecer o papel do próprio CONARE. Então, me somo também ao apelo dele para que isso possa ser discutido melhor em novas audiências públicas, nessa casa, com uma tramitação, enfim, também nessa casa do PL 1928. Muito obrigado. Muito bem, passa. Ótimo, obrigado, Felipe. A Letícia Carvalho, assessora política, representante da Missão Paz. Bom, senador, da minha parte, acho que eu me vejo bastante contemplada pelas falas dos colegas que me antecederam e só reforço mais uma vez o agradecimento pela possibilidade de participação e pela condição dos trabalhos feitos pelo senhor nesta manhã. Muito obrigada. Agradeço, Letícia, né? E passo em seguida a palavra ao meu xará, né? Flávio, tem um outro, meu suplente estava aqui também, né, que é Flávio também, então hoje estamos dominando aí o cenário, né? Flávio Diniz, mas com a grave missão de levar, a importante missão grave, no sentido importante, de levar já essas conclusões ao Ministério da Justiça, né? É o Flávio Diniz Oliveira, que é coordenador geral de política migratória do Departamento de Migrações da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, uma vez mais, agradecer o convite do Ministério da Justiça de poder falar um pouco do que está sendo feito, como é que funciona o nosso trabalho e poder colaborar também com o debate sobre imigração. Então, se pudermos ser convidados, toda oportunidade que for falar do assunto, eu acho muito importante. Parabenizar, então, por esse evento, né? E agradecemos as contribuições. Muitas delas a gente já tem conhecimento, porque recebemos, né? Mas sempre é bom, porque pode ter, no caso da IMDH e outras instituições, pode se somar ao arcabouço que já foi juntado lá no nosso processo. Isso. Eu até penso que pode haver até uma reunião de trabalho também, não só audiência pública, mas, assim, chegarmos aí a encaminhamentos adequados. Muito bem. Então, os encaminhamentos já foram lidos também, né? E agradeço a participação desta mesa e dos que antecederam também, né? E dizer que hoje realmente o senador Paulo Paim estaria presidindo essa audiência pública. Ele sempre faz questão de estar presente, mas ele está nesse momento participando na Comissão de Constituição e Justiça dos debates da reforma da Previdência, né, sendo debatida lá e para ser votada no período da tarde. Agradeço a participação de todos, tendo absoluta convicção de que o debate deste tema é permanente, né? E nós temos que estar muito sensíveis, abertos, escutando, vendo o que é adequado, o que acontece no Brasil, sucesso ou não em outros países, né, para que a gente continue sendo, como é até hoje, e o mundo aponta nesse sentido, referência, né, no atendimento de imigrantes e refugiados. Então, a gente cuidar bem desse patrimônio. E é claro que alguma coisa tem que ir sendo aprimorada, mas não perder os avanços importantes que já tivemos no decorrer dos anos e que foram fruto do esforço de tantas pessoas e instituições. Agradeço a todos e a todas e, tendo cumprido os objetivos dessa audiência pública, declaro a mesma encerrada. Obrigado.